e vamos a essa série de aulas importantíssimas para a gente aprofundar sobre as feridas emocionais da nossa alma. Nessa primeira aula nós vamos entender a ferida emocional da humilhação, como ela acontece, como ela se manifesta, né? Então, o despertar dessa ferida acontece geralmente entre 1 a 3 anos de idade, com o cuidador responsável, geralmente, tá? Pelo seu desenvolvimento físico, em geral a mãe, mas pode também ser uma outra pessoa que está nesse lugar de cuidador ou de cuidadora, né? Geralmente essa ferida acontece por falta de liberdade e por sentir-se humilhado pelo controle desse cuidador. Digamos, esse cuidador ele controla demais, então essa pessoa ela perde essa liberdade, né? Aquela pessoa que sofre da humilhação dessa ferida emocional alimenta a sua ferida todas as vezes em que se rebaixa, que se compara aos outros, que se diminui e que geralmente se acusa de algo, tá? Então essa pessoa ela alimenta a ferida dela dessa forma. Geralmente se humilha usando roupas ou causando situações que o desvalorizem, né? Geralmente maltrata o seu corpo dando muita comida, tá? Comida demais, para poder digerir e assimilar as situações, inclusive essa situação dela lá do passado, tá? Geralmente ela se atormenta assumindo responsabilidades alheias, o que tira sua liberdade e o impede de reservar tempo para si mesma, né? Então ela se atormenta dessa forma. Quando a ferida da humilhação ela é despertada naquela pessoa, a pessoa geralmente veste a máscara da masoquista ou do masoquista, tá? Então essa máscara, ela faz a pessoa esquecer as suas necessidades para pensar somente nos outros, somente nas necessidades dos outros, sendo uma pessoa boa, uma pessoa generosa e sempre disposta ali a prestar os favores, mesmo que esses favores ultrapassem os seus limites. Ela vai querer ajudar, né? Então ela veste essa máscara do masoquista. Ela também dá um jeito de assumir as responsabilidades e os compromissos dos que parecem ter dificuldade em cumprir com os seus deveres, tá? E isso ela faz antes que as pessoas peçam para ela. Ela se dispõe a ajudar, né? Ela vai nesse além, né? Meio com essa máscara do masoquista, tá? Então ela faz de tudo para ser útil, para não se sentir humilhada e rebaixada, né? E assim acaba de novo sem a sua liberdade, que no fundo ela preza tanto e que é o que ela mais precisa, na verdade, né? Então, sempre que as suas ações ou iniciativas são motivadas pelo medo de sentir vergonha ou de ser humilhado, essa pessoa está vestindo a máscara do masoquista, tá? Sempre quando ela sente esse medo, ela veste essa máscara do masoquista. O masoquista, ele se convence de que tudo que faz pelos outros lhe dá imenso prazer e que ele escuta efetivamente as suas necessidades ao fazer isso. Ele acha que quando ele está fazendo isso, ele está tendo prazer, ele está satisfazendo as suas necessidades. Mas não, é uma forma de escape. Ele adora dizer e pensar que tudo está bem e arranjar justificativas para situações ou para as pessoas que o humilharam, né? Então ele não admite que as pessoas o humilharam, ele não aceita isso. Então ele fala geralmente que a pessoa que humilhou não tinha culpa, que ele provocou isso, foi por isso que aconteceu assim. Então é de novo uma forma de fugir, de aceitar essa ferida emocional, tá? Quem tem a ferida emocional da humilhação geralmente sente vergonha de si mesmo e sente vergonha dos outros, ou sente medo de causar vergonha, sabe? Então ela sempre vive nesse compromisso. Ela não gosta de muito depressa, ela vai sempre com calma, com medo, né? Ela geralmente conhece as suas necessidades, mas ela não escuta as suas necessidades, tá? Ela carrega muito peso nas costas, né? Ela controla-se muito para evitar a vergonha, né, nas pessoas. Geralmente ela se julga muito suja, sem coração, né? Ela se sente menor que os outros. Geralmente essa pessoa é muito dependente. Ela dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ser ilimitada. E se ela não tiver limites, ela tem medo de se exceder, de passar vergonha, né?
Geralmente essa pessoa é muito maternal, ela cuida dos outros, quer cuidar de todo mundo, é hipersensível, sente muitas vezes nojo de si mesma, tá? Geralmente tem muita vergonha no âmbito sexual, ela não escuta suas necessidades sexuais e ela compensa-se e recompensa-se por meio da comida, geralmente, tá? É uma forma dela se nutrir. E o maior medo dessa pessoa que veste a máscara de masoquista é a liberdade. Ela se julga livre, pois é muito solicitada pelos outros e se dispõe a ajudar. Então ela acha que ela é livre para ajudar, mas na verdade ela está se prendendo ajudando as pessoas, né? E geralmente essa pessoa ela faz muito mais do que as pessoas pedem para ela. Ela quer exercer essa função, né? Ela não percebe, contudo, que cria várias imposições ou obrigações que o impede de escutar as suas necessidades, né? Ela cria muitas coisas, muitas obrigações, muitas situações para não ouvir as suas necessidades, tá? Os seus amigos, parentes, pessoas ao redor em contrapartida percebe como essa pessoa se sacrifica pelos outros, né? Mas ela acaba não percebendo. E quais as doenças psicossomáticas que essa pessoa pode desenvolver, tá? Ela pode desenvolver ali algumas doenças da coluna, ombro, garganta, anginas, laringite, problemas respiratórios nas pernas, pé, varizes, né? Hipoglicemia, diabetes, também do coração. E como que essa pessoa pode começar a perceber que ela está curando essa ferida, né? Como que ela pode perceber qual é o caminho de cura, né? A ferida da humilhação dela vai diminuindo quando ela começa a arranjar tempo para observar as suas próprias necessidades antes de dizer sim para os outros, né? É quando ela assume menos responsabilidade e ela se sente mais livre, tá? Ela deixa de criar limites para si mesma. E ela é capaz de pedir ajuda sem se julgar importuno ou sem se achar chata, né? Sem se achar menos. Então ela começa a pedir ajuda, ela se torna mais vulnerável, tá bom? Então reflita se essa ferida emocional da humilhação ressoou com você, né? Porque todos nós temos uma ou mais feridas emocionais. Então é importante você entender ali os aspectos de cada uma e ver se você tem essa ferida, né? Porque ter consciência de que você tem essa ferida é o primeiro passo para você se curar. Quando você começa a ter consciência, você começa a se curar. Então, para você poder começar a tratar isso, né? Então, por isso que eu trouxe essas várias aqui explicações acerca dessa ferida, para você entender se ela ressoa com você. E quando você começa a observar, você começa a se ver naquilo, você começa a automaticamente criar um caminho de cura para essa ferida, tá bom? Até a próxima aula.